Você sabia que a cada hora 6 mulheres são internadas no Brasil para tratar varizes? É um assunto bem importante que nós vamos falar no programa de hoje. Trouxemos aqui Dr. Jefferson Aita, cirurgião cardiovascular e especialista em varizes. Não saia daí. Interativa 22 anos. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Dr. Jefferson Aita, que alegria ter a tua presença aqui de novo no nosso programa, e vamos falar desse assunto que é muito importante. A cada hora, 6 mulheres são internadas no hospital para tratar varizes. Isso é um dado muito sério, é muito forte isso, né? Bom, Silvana, a alegria é minha estar aqui, né, conversando contigo, amiga de alguns bons anos. Esse dado é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia. É um dado que reflete assim a realidade, são dados, né, estatísticos do nosso dia a dia. E se nós pararmos para analisar esses dados, na verdade, pode ser até mais do que isso, né? Que esses dados levam em consideração os pacientes do Sistema Único de Saúde, né? E se a gente colocar pacientes de convênios, pacientes privados, né, esse dado é bem maior, né? E isso se dá porque as varizes é uma doença vascular das mais incidentes na população. Estima-se que em torno de até 40% das pessoas, né, vão ter problemas relacionados às varizes no decorrer da vida, né? Ela é mais incidente na mulher do que nos homens, mas os homens também sofrem bastante das varizes, né? Na mulher, por questões hormonais, né, ela acaba sendo mais incidente. Tem a questão hereditária de carga genética também, então que 80% dos casos de varizes estão relacionados com a carga genética, então são pessoas que mãe, pai, enfim, familiares também têm histórico de varizes, e é uma doença que ela, a princípio, as pessoas, quando a gente fala em varizes, as pessoas pensam, logo assim vem a questão do pensamento da parte estética, né? Ela é uma doença que chama atenção muitas vezes, ou em boa parte dos pacientes, pela parte estética, mas ela é uma doença funcional, né? Que leva à perda de qualidade de vida das pessoas, né? Leva muitas vezes pessoas em idade ativa, de atividade profissional, leva essas pessoas para afastamento da atividade profissional temporariamente ou até permanentemente por decorrência das complicações dessas varizes, né? E quais são as complicações? As complicações mais frequentes, né, são episódios de flebite, que é quando inflama a veia e ocasiona bastante dor, fica bastante avermelhado. Tromboflebite, que é quando, junto com esse processo inflamatório, acaba se formando um trombo, um coágulo de sangue dentro da veia e que vai obstruir parcial ou totalmente o fluxo de sangue nessa veia. Tromboses, né, que todo mundo tem medo da trombose e deve-se ter mesmo, né, que é quando se ocorre uma formação de coágulos em veias mais internas, vamos dizer assim, mais profundas ali. Geralmente, a grande maioria dos casos é nas pernas, mas podemos ter tromboses em braços, em outros locais também, e que pode acabar levando o paciente a ter uma embolia pulmonar, que é uma complicação da complicação, bastante grave, né? E que pode levar a pessoa a óbito, inclusive. Né? Inclusive a pessoa, quando faz longas viagens, sempre falo, né? Exercita a perna, caminha um pouco, exato, para evitar a trombose, né? É importante a cada momento lá da viagem levantar, caminhar, ou se está viajando de carro, parar na estrada, dar uma caminhada, dar uma velha e boa esticada nas pernas, né? Isso inclusive para quem faz cirurgia, né? Porque muitas vezes tem algumas cirurgias que o paciente fica acamado vários dias e também pode ocorrer esse problema, não? Exato, tem algumas cirurgias que
pode ter a trombose como complicação do pós-operatório, né? Então hoje nós temos vários dispositivos, desde o uso da meia elástica, a mobilização precoce, fisioterapia precoce no pós-operatório para o paciente, o uso de alguns medicamentos anticoagulantes, né, específicos justamente para diminuir a chance, diminuir a ocorrência dessa trombose no pós-operatório. E isso pode acontecer com qualquer um ou para quem tem predisposição? Não, isso pode, especificamente em relação ao pós-operatório, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive aquelas pessoas que não tenham varizes, né? Então isso pode ser uma complicação, né, pela aquele período que a pessoa vai ficar imobilizada, digamos, né, que vai ficar com pouca movimentação das pernas. Por isso que muitas vezes uma cirurgia que vai necessitar que a pessoa fique imobilizada, tipo uma semana, ela precisa tomar uma medicação já justamente para evitar esses trombos, Isso, exatamente, né? Usando esses medicamentos, né, que são anticoagulantes, né, que hoje ficou bem mais acessível o acesso a eles, a gente vai diminuir de forma bastante considerável o risco de ocorrer essa complicação. E fala então pra gente quais são os tratamentos, porque as pessoas se preocupam muitas vezes com as varizes pela questão estética, né, como foi falado. Exato. E essas que são internas, que são as dores, né? A pessoa começa a ter dores e não sabe do que, mas são as varizes internas, né? Isso, a queixa mais comum de varizes, além da questão estética, né, está relacionado assim àquela dor com a sensação de peso, cansaço nas pernas, né, cãibras, inchaço nas pernas, né, são as queixas mais frequentes. Em relação à manifestação disso, né, ela não está diretamente relacionada tipo ao tamanho das varizes. Então tem pessoas que às vezes visualmente ao examinar o paciente você vê que não tem varizes tão calibrosas, tão volumosas, mas a queixa da pessoa é de bastante dor, bastante desconforto, bastante cãibras, né? Então para isso deve-se fazer uma avaliação adequada do paciente através de uma anamnese, né, de uma entrevista, verificando todas as queixas do paciente, fazer um exame físico bem feito deste paciente, se avaliando toda a parte circulatória dele, né? E hoje a gente tem à disposição o exame de ecodoppler, que é uma ultrassonografia vascular, onde eu sempre coloco que ele é como se fosse uma extensão do nosso exame físico hoje em dia, né? É impossível de tu avaliar 100% adequadamente um paciente hoje relacionado a varizes sem você fazer um ecodoppler, né? E esse exame, então, ele vai fazer um mapeamento de toda a tua circulação ali das pernas, né? Da circulação venosa das pernas, em toda a extensão do membro, e aí você vai poder diagnosticar e verificar a presença de varizes, de insuficiências venosas, que a gente chama, né, em veias mais internas, mais profundas ali da perna, e através desse conjunto todo da anamnese, do exame físico e dos dados do ecodoppler, aí dessa forma a gente vai poder delinear, traçar quais são as opções de tratamento ou qual o tipo de tratamento mais adequado para aquele paciente. E no caso, indicando uma cirurgia, a pessoa vai ali e tira a safena ou tira uma mamária. Ela não tem o risco de ramificar, aumentar as varizes, ela criar novos brotos, como acontece às vezes quando se faz aquelas escleroterapia e ela volta de novo. Explica um pouquinho isso, porque as pessoas às vezes fazem aquela escleroterapia e volta de novo às microvarizes. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, em primeiro lugar, assim, a população em geral usa esse termo, né, o voltar, né, voltar às varizes, né? Não é que voltaram as varizes, né? São novas varizes que surgiram, né? Hoje a gente tem assim as varizes, a doença varicosa, a doença venosa, ela é uma doença crônica, a gente tem que encarar ela dessa forma, né? Ela é uma doença crônica, como por exemplo a hipertensão, o diabetes, né? Doenças que a pessoa tem que seguir acompanhando por toda a vida, né? As varizes é a mesma coisa, né? A pessoa que tem varizes significa, como eu falei antes, né? 80% das pessoas tem uma carga genética, né? Para
para ter varizes, né? Então significa que a pessoa tem essa tendência dela a ter varizes. Então mesmo você tratando as varizes, isso não impede que daqui mais algum tempo, se você não fizer o acompanhamento adequado, se você não tiver os cuidados adequados, de você acabar desenvolvendo novas varizes com o passar do tempo e acabar te incomodando tanto quanto ou até mais do que anteriormente, né? Então, além de se fazer, né, uma avaliação bem feita, de se fazer um tratamento bem indicado para o paciente, o correto é que esse paciente siga fazendo, né, posteriormente o que a gente chama de tratamento de manutenção, né, que é fazer uma visita anual, pelo menos, ao seu cirurgião vascular, para fazer avaliações, né, rotineiras, né, e através dessas avaliações mantendo esse paciente sempre bem, né. Hoje a gente tem várias técnicas, várias alternativas de tratamento, né, que, por exemplo, a gente chama da flebologia moderna, ou do tratamento moderno de varizes, né. Hoje nós temos procedimentos que é possível a gente tratar o paciente com varizes no próprio consultório, na própria clínica, sem precisar internação hospitalar, sem precisar períodos prolongados de repouso, né? Alguns sem precisar repouso nenhum, do paciente lá fazer o tratamento contigo e momentos depois o paciente está voltando para a sua atividade profissional, para a sua atividade de lazer, né? Casos que antes, há algum tempo atrás, a gente tinha que estar levando o paciente para o hospital, fazer cirurgia, períodos mais prolongados de tratamento, né? Mas isso para as varizes profundas, as grandes varizes ou as pequenas varizes? Não, hoje nós temos alternativas para tratar varizes mais profundas, por exemplo, a pessoa que tem problema na veia safena, que você comentou antes, né? Que a gente consegue tratar hoje através de técnicas como o endolaser, né? A radiofrequência, a aplicação de espuma, né? Que são técnicas mais modernas, né? E que permitem que a pessoa faça o tratamento hoje e dentro de 2 ou 3 dias, por exemplo, um tratamento de safena, essa pessoa já está voltando à rotina normal dela de vida. E o que faz essa espuma? Explica pra gente, porque agora eu fiquei imaginando uma espuma entrando nas veias. É importante ressaltar assim que cada caso, né, depois de bem avaliado, como eu falei antes, vai ter a sua indicação. Claro. Né? Não é assim, eu quero fazer esse ou aquele tratamento. Tem indicação, tem indicação, tem o caso né? específico. Então, a espuma é um tratamento onde vai se injetar, é um tipo de escleroterapia, um tipo de secagem de varizes, como né, popularmente se fala, que a gente pode utilizar dependendo da concentração dessa espuma, né? Existem várias concentrações. Dependendo da concentração, eu posso tratar desde vasinhos do ponto de vista estético, né, até mesmo a safena. Olha que interessante. E ela seca? Ela vai secar, ela vai fazer o vaso desaparecer, né? Só que, como eu falei... E aquele fluxo do sangue vai para onde? Ele vai para uma outra veia, ele vai fazer outro caminho. Vamos partir do princípio assim, que as varizes, elas são veias anômalas que estão atrapalhando a tua circulação normal, né? Então, quando a gente trata essas varizes, né, quando ela faz elas desaparecerem, né, então a gente vai estar devolvendo a normalidade dessa fluxo. drenagem venosa para a tua perna, né? Então vai melhorar a tua circulação na perna, né? Consequentemente vai diminuir a tua dor, o teu inchaço, né? As queixas todas que nós falamos antes. Mais Normalmente. Então, nós falamos da espuma e o endolaser. Só voltando à espuma, né, a gente vai usar ela de acordo, não só a espuma, qualquer uma dessas técnicas, né, inclusive a técnica tradicional de tratamento de varizes, né, a cirurgia tradicional, enfim, nós vamos tratar aqueles casos, né, depois de analisado cada caso com a técnica mais adequada. O endolaser, né, ele é hoje uma técnica das que a gente mais utiliza assim, no dia a dia nosso de cirurgia e da clínica também, por ser a técnica onde a gente tem um resultado melhor assim, para o paciente em termos de
de segurança para o paciente, em termos de especificidade no tratamento. É uma cirurgia, é um procedimento feito 100% do início ao fim, com a presença do ultrassom vascular, né, da ecografia, do ecodoppler. Então você está vendo aquilo que está fazendo, né? Então ele tem essa especificidade maior e, ao mesmo tempo, ele é uma cirurgia, um procedimento menos agressivo, menos invasivo para o paciente, ao invés de você estar submetendo o paciente a uma cirurgia, né, onde tu falou antes, né, no início ali, de arrancar a safena, de tirar a safena, né, você vai entrar através de uma pequena incisão ali, tu vai fazer um cateterismo da safena com um catéter extremamente fino que vai conduzir o laser lá dentro da veia, né? E o calor do laser vai destruir a veia por dentro, vai fazer com que a veia se feche, né? Então ela é menos agressiva, menos traumática. Com isso, obviamente, a gente vai ter menos chance de intercorrências, de complicações para esse paciente. Digamos que o risco é menor para o paciente fazer a cirurgia. Nos permite fazer esse tipo de procedimento em pacientes mais idosos, por exemplo, né? E que o paciente vai ter uma recuperação bem mais confortável, como o grau de trauma cirúrgico é menor, né? O paciente vai ter menos dor no pós-operatório, né? Em geral, não precisa usar analgésicos no pós-operatório, é muito tranquilo realmente, né? E esse paciente vai também ter uma volta mais precoce, né, às atividades normais, rotineiras dele, do dia a dia, atividade profissional, atividade física, né? Então essa seria as grandes vantagens relacionadas à técnica do endolaser. Tá? Então a espuma, o endolaser e a outra? A outra é a radiofrequência, é uma técnica muito semelhante à técnica do endolaser, né? Ela tem algumas, todas as técnicas têm as suas vantagens e desvantagens, né? Hoje o endolaser, digamos que ele teria, comparado com as outras, mais vantagens do que as demais, né? Do que desvantagens, né? E a radiofrequência é muito similar ao endolaser. Ela também usa um calor induzido ali pela radiofrequência que vai também destruir a parte interna ali da veia, né, fazendo com que ela se feche. Só que como o espaço de liberação dessa radiofrequência é mais longo, né, na veia, a gente não consegue fazer, às vezes, determinadas regiões assim específicas. Né? Então é mais uma questão técnica mesmo. Sim. Tá? E qual o campo que se quer atingir ali com as veias. Exato. Muito interessante. E a cirurgia convencional, no caso que é a retirada da veia? A cirurgia convencional é da retirada da veia, né, que ainda é realizado hoje em dia, né, é bastante realizado hoje em dia, que é efetiva, é eficaz, né, mas por se tratar de uma cirurgia, né, onde a gente vai ocasionar esse trauma de arrancamento, de retirada da veia, né, são incisões um pouco maiores, então a questão estética, né, também do pós-operatório. Fica uma cicatriz. Fica uma cicatriz maior, né? Há várias cicatrizes maiores. Mas na realidade fica um ponto embaixo, um ponto em cima, não fica toda a perna rasgada, não é? Não. Antigamente se rasgava toda a perna, né? Essa que se faz para onde se faz a incisão em toda a extensão ali da coxa e da perna, né? Aí também é uma cirurgia de safena, né? Que daí é uma safenectomia, mas para onde a gente vai retirar toda a safena para usar ela como um enxerto, né? Então, por exemplo, para fazer a famosa ponte de safena no coração, né? Para fazer a ponte de safena em outros locais que precise se utilizar, aí é necessário se fazer toda a extensão. Aí precisa dessa veia. Não é para tratar as varizes. Ah, muito bem. Isso é bem importante. Certo. Porque na realidade aí, o cuidado não é estético, e sim com a preservação da veia para usar ela na ponte. Exatamente. Que legal isso. Isso é fascinante. E eu quero saber se é mito ou verdade essa história do salto alto. É mito ou não? Isso aumenta as varizes ou não? É mito, tá?
Então não há nada que comprove que o salto alto... Ai, tá forçando a perna, tu fica muito Não, de salto alto o dia não, inteiro, troteando não. de salto. Claro que se a pessoa tem varizes, usar salto alto o dia inteiro, à noite vai estar com um desconforto grande. Mas porque ela já tem né? varize, não que ela vai criar a varize. Né? E a questão é que a gente diz assim, a gente chama, né, a panturrilha, né, a barriga da perna, como se diz, né? A gente diz que é o coração da perna, né? Que com os movimentos de contração ali da musculatura da panturrilha ajudam a impulsionar a coluna líquida ali de sangue, né, nas veias em direção ao coração. Então, quando a pessoa usa o salto muito alto, né, a panturrilha fica mais contraída. Então, esse movimento no fazer a passada, né, a gente vai perder um pouco essa propriedade de bomba muscular ali da panturrilha, né, e aí com isso pode prejudicar um pouco a circulação ali da perna, mas em relação a ter um grau de desconforto para a pessoa, né, mas não que isso vá, né, ocasionar a formação de varizes. E a mesma coisa são as pessoas que trabalham, né, muito em pé. Isso também vai para a mesma lógica. A pessoa está o dia inteiro de pé não quer dizer que vai dar varizes. Então, a pessoa ficar muito tempo parada em pé ou também muito parada sentada, né, isso pode levar a pessoa a desenvolver varizes, se a pessoa já tem aquela tendência a ter varizes, né? Então, por isso que a gente recomenda, assim, da pessoa evitar períodos prolongados numa posição só, seja em pé ou sentada. Então, né, a cada hora de trabalho, levanta, dá uma caminhada, enfim, faça alguma atividade, né? Aí entra a questão importante, né, da pessoa, do sedentarismo também, da pessoa procurar fazer uma atividade física de preferência diariamente, né? Então, que a gente sabe que isso sim vai ajudar em relação ao melhor controle daquelas pessoas que têm varizes ou até mesmo evitar a formação de varizes. Circulatório, né? Trabalhar toda essa circulação. Que daí você estimula ali a drenagem venosa e linfática das pernas e com isso o fluxo vai se dar de uma forma melhor. Muito interessante. E a questão de que a incidência maior são com as mulheres? Isso tem a ver com a questão hormonal. E as mulheres que usam continuamente pílula anticoncepcional, por exemplo? Eu acho que é importante essas mulheres saberem dessa, né, dessa tendência, desse risco, né, em desenvolver mais facilmente as varizes, né? Mas também delas terem cuidado em relação a essas outras medidas preventivas, né? Em relação a cuidar do peso, não ficar com sobrepeso, fazer uma atividade física mais frequente, né? Então, se a pessoa tem a necessidade de usar o anticoncepcional, né, ou qualquer outro tipo de terapia hormonal, né, é importante ela ter esse conhecimento e ter esses outros cuidados. Mas a pílula ajuda a dar varizes ou não? Sim, ela ajuda, principalmente quando as pílulas que têm uma maior proporção de estrogênio, enfim, né, acabam ajudando no processo de formação das varizes, né, porque acaba levando digamos, a um enfraquecimento da parede vascular e com isso as veias podem se dilatar mais facilmente. Muito interessante. Quando nós falamos em varizes, são pernas. E as veias abdominais e as outras veias, que daí já é outro assunto, né? Isso aí são outro tipo de... Existem varizes em outras partes do corpo ou não? Sim, nós podemos ter varizes em todo o nosso corpo, né? O que a gente chama de varizes, mais comumente, são as varizes dos membros inferiores, né? Que são as que ocasionam maiores problemas, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, em algumas mulheres, a gente acaba tendo desenvolvimento de varizes pélvicas, que são varizes ali na região interna, ali na pelve, né? Isso pode ocasionar muito desconforto, muita dor, muita cólica para a mulher, né? Tá relacionado às vezes a outros problemas, né? Associado, assim, enfim, outras patologias, né? Mas que também a gente trata esse tipo de problema, né? Muitas mulheres têm varizes, às vezes, pequenas microvarizes, né? E teleangiectasias, que são aqueles vasos bem fininhos e coloridos, né?
às vezes por decorrência de esforço físico, às vezes decorrência do tipo de pele, da exposição ao sol, né, na região do colo, né, no dorso também às vezes, né, no rosto, né, hoje a gente vê muito no consultório pacientes chegando com a gente com queixa de pequenas varizes na face, né, e que todo esses tipos de varizes a gente tem como manejar e como tratar, né? Que é um assunto importante. E a alimentação? Acho que faltou falar da alimentação, que também é um dos fatores que eu acho que influencia bastante, né? A alimentação entra dentro daqueles cuidados gerais, principalmente relacionados à questão do peso também, né? Então a gente sabe que, né, aquela história para todo problema de saúde, né? A gente tendo uma dieta balançada, equilibrada, né, é sempre o ideal, né? Para a nossa circulação em geral, não é diferente, né? Então evitar gorduras saturadas, né? Tomar bastante água, né? Então assim, se hidratar bastante, né? Então, mas não existem alimentos assim. Tem alguns alimentos que nos ajudam, né, na parte circulatória, né? Tipo alimentos ricos em ômega 3, né? Castanha, enfim, todas essas oleaginosas, né? Enfim, mas são as gorduras boas, né? Mas enfim, uma alimentação equilibrada, saudável, né? Que todo mundo deveria cuidar isso, né? E hoje, às vezes, até em decorrência da correria, a gente não cuida. Acaba, né, comendo mal. Porque, na realidade, o processo circulatório é também um resultado da alimentação, do que as pessoas ingerem. Então, se vai ter se eu for ingerir todo dia um copo de limão, vai ajudar a afinar meu sangue? As pessoas sempre falam assim, não, porque o limão ajuda a afinar o sangue, vai melhorar a circulação. É verdade ou é mito? Não, isso é um outro mito, né? Assim, que se tornou popular, né? Assim, ajuda como qualquer outro alimento saudável, né? Mas não que tu tomar lá o teu limão todo dia... Que vai ajudar a limpar meu sangue, isso é mito. Aí, às vezes, acontece com pessoas mais, né, de mais idade, né? Tipo, doutor, tô tomando um copo de suco de limão de manhã e parei de tomar o remédio. O meu AS, né? Então, isso não pode. Não substitui, né? isso é importante falar. E a mesma forma o cigarro, né? O álcool. Não, eu vou tomar vinho porque diz que o vinho é bom, porque ele vai limpar as veias e não sei o quê. Fala um pouco sobre se isso é mito ou é verdade também. Não, aí é aquela história, é a desculpa para tomar um pouquinho a mais. Um copinho de vinho de manhã, um copinho de vinho de noite. Então assim, não, mas a gente tem, né, tudo que é excesso faz mal, né? Então a bebida alcoólica não é diferente, né? Dentre as bebidas alcoólicas, assim, a que ajuda, digamos, que contribui para a parte circulatória, né? Que existem estudos demonstrando isso, é o vinho, né? E que ajuda em termos assim na circulação. Mas óbvio que pela questão do álcool, né, a pessoa tem que moderar, né? Tem até pesquisa do vinho taná, diz que o vinho taná é o melhor por causa dos taninos. Dos fenosteróis, enfim, Mas aí é uma questão assim que, como eu falei, a gente tem que, né, seja o taná, seja o merlot, enfim, qual for que a pessoa vá usar, né, não pode ser aquela de tomar em excesso, né, porque daí tem os outros malefícios que daí é pela parte do álcool que vai ocasionar no nosso organismo, né, aí acaba aumentando pressão arterial, enfim, aí começa outras alterações também relacionadas com a parte circulatória. E em relação ao cigarro que você falou, talvez seja o vilão maior assim da parte cardiovascular em geral, né? Porque o uso do cigarro contribui, né, para que nossos vasos ali, principalmente as artérias daí, né, foge um pouco da parte das varizes, mas que automaticamente faça como se fosse um espasmo grande dificultando a circulação. E isso, após vários anos a pessoa fumando, né, vai trazer problemas graves para essa pessoa, vai ajudar a desenvolver o problema de aterosclerose, de formação de placas de aterosclerose, de gordura calcificada, que vão aos pouquinhos entupindo ali, né, obstruindo o fluxo nos vasos sanguíneos. O fluxo do sangue.
E hoje tem muita gente que está usando aqueles pods e aqueles cigarros eletrônicos achando que aquilo ali é inofensivo. No entanto, ele tem tanta nicotina quanto o outro, não é? Eu acho que tem muito mais produtos ali nocivos à saúde, principalmente da parte respiratória daí, né? E que vão trazer problemas mais graves ainda. Né? Muito grave isso, mas bem importante esse alerta, bem importante esse lembrete, porque a gente precisa ficar atento a esses sinais, porque o sangue circula todo o corpo, né? Então eu posso até ter um problema de carótida, posso ter um problema, né, todo circulatório, por esses hábitos que vão... Por isso que hoje em dia a gente fala muito, né? Hoje as pessoas falam, vou fazer um check-up, né? E aí quando se fala check-up, se pensa, né, em fazer exames de laboratório, né? No máximo ali um eletrocardiograma, né? Para ver como é que está a saúde em geral da pessoa, né? E hoje a gente tem falado muito, né? Existe uma campanha até da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular em relação aos cuidados com o que a gente chama de check-up vascular, né? Justamente pelas doenças vasculares em geral, não só as varizes, né? Mas problemas de tromboses, de embolia, aneurismas, né? Ser muito incidente na população em geral. E boa parte desses problemas de saúde vascular, eles são problemas assim que cursam insidiosos, que são assintomáticos, né? Isso é o perigo. Não ocasionam sintomas, a pessoa, né, não vai ter um sintoma daquele problema específico numa fase inicial, às vezes, da doença, né? Quando a pessoa começa a manifestar algum sintoma específico, geralmente ela já está numa fase bastante avançada e aí é onde fica, de certa forma, um pouco limitado, né, os nossos recursos ou em relação ao tratamento para essa pessoa. Então, a gente fazendo esse check-up vascular, que é indicado para se fazer em todas as pessoas acima de 40 anos e pessoas até abaixo dessa idade, se já tem algum histórico familiar associado, a gente vai conseguir diagnosticar essas doenças de uma forma mais precoce, né? E com isso iniciar os cuidados ou até mesmo o tratamento referente a isso, para tentar promover uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? E evitar essas complicações mais tardias. Muito bom. Muito bom te receber aqui, Jefferson. Acho que foram informações muito importantes e a gente sabe que a medicina tem evoluído, tem trazido novas técnicas, novos procedimentos, menos invasivos, né? Isso é muito bom. E que bom que nós temos aqui hospitais, né, com bastante infraestrutura para atender a todas as pessoas, né, e fazer um tratamento adequado. Muito bom. E muitos dos procedimentos são realizados ainda em consultório, né? Nem precisa ir no hospital. Hoje... né, a gente tem aqui em Santa Maria, em toda a região, né, Santa Maria acaba sendo um centro de referência, né? Então, Santa Maria a gente tem, né, ótimos hospitais, né, que estão toda hora se atualizando e nos dando oportunidade para nós, como profissionais da saúde, também nos aprimorarmos cada vez mais, né? E o beneficiado maior de tudo isso são os pacientes, né? A população em geral, né? E nós também, né? Cada um do seu jeito, cada colega do seu jeito, mas em termos gerais aqui, né? Todos procuramos estar sempre à frente, nos atualizando, né? Investindo em tecnologia que hoje, né, nos permite dar tratamentos mais seguros e com melhores resultados. Que maravilha. Jefferson, muito obrigada. E eu que te agradeço a oportunidade, tá? Prazer estar contigo aqui. Muito bem. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.